E aí, turminha? Estou aqui de volta para a gente concluir as nossas atividades, tá joia? Agora com a disciplina de matemática, peço que vocês peguem os livros, tá? Da página 37. E nós vamos falar, né, de números, tá bom? Então, olha só. Na página 37 tem aqui para a gente analisar os números. Por quê? Porque os números eles têm os seus valores de acordo com o lugar onde ele vai estar, tá joia? Então, olha só, na primeira questão tem assim, ó, descubra a quantidade em cada caso. Aí você tem que olhar para as figuras que tem aí. Você tá vendo, ó, uma caixa com 100 botões, tá? Você tá vendo é uma caixa com 100 botões dentro dessa caixa. Então, você vai dizer, né, que essa caixa tem quantas centenas, né? Tem 100. Então, 100 é igual a quantas centenas? Igual o quê? Olha só, aqui eu tenho o número 100, ó. Número 100. E aqui, ó, eu já estou dizendo que o 100 é igual a uma centena. Quando eu falo uma centena, é a mesma coisa de eu estar falando 100 unidades, tá certo? Então, aí você vai dizer que tenho uma centena, né? E aí, olha só, na figura tem um botão fora da caixa. Então, o que é que eu posso dizer aqui? Que eu tenho uma centena e uma unidade, tá certo? Então, vai ficar, vou dar o exemplo aqui do primeiro, né, para vocês fazerem depois o restante. Então, olha só, na letra A, você tá vendo uma caixa com 100 unidades de botões e tem um botão fora da caixa. Então, significa que aí eu tenho uma centena e uma unidade, né? Para formar duas dezenas, eu teria que ter mais botões, né? Para formar quantas? Para formar uma centena? Mais 99 botões estaria faltando para poder completar mais uma centena, né? Então, olha só, aí ficou 100 mais 1, que é igual a 101. 101 botões. Depois, você tá vendo aí uma caixa de clipes. A caixa tem 100 clipes. E aí você vai contar, né, quantos clipes estão fora da caixa. Aí, contando certinho, você vai dizer que a gente tem aqui uma centena, como já está escrito, e quantas unidades que estão fora da caixa. Depois que você contar, com cuidado, você vai escrever aqui. Aí você vai fazer a soma, né? Que é 100 clipes mais a quantidade de clipes que estão fora, tá? Você já sabe que 100 clipes é igual a quê? A uma centena. Depois, tem a letra C. Você tem uma caixa com 100 lápis, tá? Depois, outra caixa com 50 lápis e fora das caixas tem 4 lápis. O que você vai fazer aí? Você vai dizer, né, quantas centenas tem, né? Quantas centenas tem? Cuidado para você não colocar o número 100, porque aí você vai dizer que tem 100 centenas e não tem 100 centenas, né? Tem o quê? Apenas uma centena. E quantas unidades? Né? Porque para ser igual a uma centena tem que ter 100. E aí 50, né, não é igual a 100. Então vai ser unidades. E aí você vai colocar o valor, tá? As unidades, que é os 50 mais os 4 lápis que estão fora, né? Vai dar 54 unidades, né? Então, vai ser a soma de uma centena mais 54 lápis. Aí, você vai escrever aí o resultado. Você vai contar, aí você vai encontrar o resultado. Depois, complete as sequências adicionando sempre um. Então, você vai completar os números acrescentando sempre mais um. Aí, tem 138 para o 139, só foi um, né? Então, 138, 139, aí 139 mais 1 vai dar quanto? Aí o resultado mais 1 vai dar quanto? Você vai acrescentar sempre mais 1 até preencher os quadradinhos aí da letra A. Depois da letra B, você vai continuar também acrescentando sempre mais 1. Você vai começar lá do número 796
mais 1 vai dar 797. E mais 1 vai ficar quanto? Né? E depois mais 1 e mais 1, tá joia? Terceira questão, escreva o valor que indica o algarismo 4 em cada número. Então, olha só, um detalhe muito importante que vocês precisam aprender aqui, ó. Eu vou apagar isso aqui, tá? Para mostrar para vocês um quadro de valor de lugar. O que é isso? É onde eu falo os valores dos números aqui que estão na casa das unidades. Deixa eu ver se essa caneta tá melhor. Das unidades, das dezenas e das centenas. Então, cada número vai de acordo com a ordem que ele está. Tá certo? Aí, olha só. O primeiro quadrinho tem o número lá, 204. Né? Tá lá o número 204. O que você vai fazer? O 2, né? Vamos começar do 4, que é o número menor. Aí eu vou colocar aqui, ó, o 4 que tá nas unidades. Aí eu vou escrever aqui o número 4. A caneta não tá boa, não. 4. O 0, né? Dentro da unidade, aqui, dentro da classe das dezenas. E o 2 na centena, tá certo? Então, o que eu faço? Toda vez que você quiser saber qual é o valor de um número, você coloca ele dentro desse quadro aqui de valor. Por quê? Porque ele vai mostrar para você a resposta certa. Quando você aprender, você não vai precisar mais escrever esse quadro de valor, não. Mas como vocês estão no processo dessa aprendizagem ainda, é muito importante que vocês coloquem os números dentro do quadro de valor aqui. Porque aí ele vai mostrar certinho para você quanto que vale cada número. Por exemplo, ó, quando eu vejo o número 4 aqui, ele está na casa das unidades. Então, ele vale o quê? 4 unidades. Quando eu vejo 0, ele está aqui, ó, na casa das dezenas. Então, ele aqui tem 0 dezena. E quando eu vejo 2, eu estou vendo 2 na casa das centenas. Então, eu tenho aí o quê? 2 centenas. Quanto que é 2 centenas? Se uma centena é 100, 2 centenas é o quê? 200. Então, esse 2 aqui vale quanto? 200, ok? Ah, mas é o número 2. É, o número 2. Só que ele está dentro do valor aqui da casa das centenas. Então, quando eu coloco ele dentro da casa das centenas, ele não vale só 2. Ele vai valer quanto? 200, porque ele está representando as centenas, tá certo? Aqui o 0 está representando as dezenas e o 4 está representando as unidades. Então, olha, eu vou falar mais uma vez. Toda vez que você quiser saber o valor de um número, vocês colocam dentro desse quadro de valores aqui. Porque aí você vai saber certinho quanto que vale cada número, tá certo? Olha só, o número 204. Esse 4 aí, ele vale o quê? 4 dezenas, 4 centenas ou 4 unidades? Olha só, ele tá onde? Na casa das unidades, não é? Então, ele vai valer o quê? 4 unidades, tá certo? Agora, vamos ver o número 240. Aí, eu quero saber quanto que vale o número 4 do número 240. Aí, o que eu vou fazer? O que eu disse para vocês? Quando você quiser saber o número, você vai fazer esse quadro aqui, ó, de valor. Começando pela unidade, dezena e centena, tá? Da esquerda para a direita. Aí, você vai escrever assim. Aí vai pegar o número que ele está querendo. Qual é? 240. Aí você vai colocar aqui, ó, 240. 240. Aí agora você vai saber, ó, quanto que vale o 0? O 0 tá valendo, ó, 0 unidade, né? Tá meio clarinho, né? Mas pronto. Deu para enxergar aí, né? 0 unidade. O 4, ele tá onde, ó? Na casa das dezenas. Então, aqui eu tenho quantas dezenas? 4 dezenas. Se uma dezena vale 10, 2 dezenas valem quanto? 20. E 3 dezenas? 30. E 4 dezenas? Tem o quê? 40 unidades. Então,
esse 4 aqui, ó, ele tá valendo o quê? 4 dezenas, ele vale 40. Ele tá valendo 40, tá? Ai, mas professora, eu só tô vendo o 4 aí. Exatamente, você tá vendo só o 4, mas como ele está na casa das dezenas, significa que ele tem 4, né? Ele tem 40, né, unidades, ou seja, 4 dezenas. 4 dezenas é igual a 40 unidades. Então, esse 4 aqui, ele tá valendo 40, tá certo? E o 2 você já sabe, né? O 2 você já sabe quanto é que ele tá valendo aqui, ó. Por que que você já sabe? Porque nós fizemos agorinha, né? E também porque se ele está na casa das centenas, significa que tem 2 centenas. E você já sabe quanto que é 2 centenas, né? Uma centena é 100 e 2 centenas, 200. Então, quanto que vale esse número aqui? 200. Ele está valendo 200, ele não vale só 2, ele vale 200. E ele só está valendo 200 porque ele está dentro da casa das centenas, tá joia? Então, você vai dizer que o 4 aí, ele tem o quê? Quantas dezenas? Ó, 4 dezenas. E quantas unidades? Se você sabe que 4 dezenas é igual a 40, então vamos ter 40 unidades, tá certo? E da mesma forma você vai fazer o número 420. Como eu já expliquei a primeira e a segunda, você já vai saber fazer a terceira. Por quê? Porque você vai pegar o número 440, você vai colocar dentro desse quadro aqui de valor de lugar para você saber quanto que vai valer cada número, tá? E aí você vai preencher aí com que espaço que está faltando, tá joia? E eu quero ver essa questão aí, bem caprichada, bem certinho. E aí na página 38, nós vamos lá para a página 38, que diz assim: observe abaixo a representação com o material dourado, em que cada placa é formada por 10 barrinhas e cada barrinha é formada por 10 cubinhos. Depois complete os espaços a seguir. Então, olha só, por que a gente falou de que uma placa tem 10 barrinhas, né? Quando a gente está falando de agrupamentos, né? A gente não iniciou a semana falando de agrupamentos? Então, olha o que acontece, ó. Aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 cubinhos. Aí o que eu faço para facilitar a minha vida, para facilitar a minha contagem? Eu pego esses 10 cubinhos aqui, ó, e transformo em uma barrinha. Essa barrinha aqui, ela é igual a quê? A 10 cubinhos, né? Ele tem um valor de 10, porque eles estão aqui tudo agrupado, para quando eu contar, facilitar a minha vida, facilitar a contagem. E aí, não fica só nisso aqui não. O que vai acontecer? Se eu juntar, se aqui eu tenho 10 barrinhas, aliás, eu tenho 10 cubinhos que eu transformei em uma barrinha, essa barrinha vale 10, aí o que eu faço? Eu junto 10, eu faço aqui um agrupamento de 10 barrinhas, tá? E vou transformar essas 10 barrinhas em uma placa. Essa placa aqui, ó, ela é a mesma quantidade de 10 barrinhas. Se eu juntar 10 barrinhas aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, quando eu junto 10 barrinhas, aí eu vou transformar essas 10 barrinhas em uma placa. Porque aí, na hora de contar, eu já vou saber que ele tem 100. E eu vou contar de 100 em 100 para facilitar a minha vida, a sua vida, a nossa vida, né? Então, olha só. Na atividade tem assim, 2 placas, 3 barras e 4 cubinhos. Então, você vai dizer, 2 placas é igual a quanto? Né? Se uma placa é igual a 100, né, a uma centena, e 2 placas vai ser igual a quanto? A 2 centenas. E 3 barrinhas, né? Se uma barrinha é igual a 10, então se eu juntar 3 barrinhas, eu vou ter quanto? Juntando 10 mais 10 mais 10. E 4 cubinhos. Aí você vai preencher aí esse espaço, dizendo quanto que é o valor aí de cada cubinho, cada placa, né, cada barrinha. Depois tem lá, lemos
234, né? Que é o que vai formar, né? 234 unidades aí. O quadro de ordem, olha só o que eu acabei de ver aqui, o que eu acabei de mostrar para vocês agora aqui, ó, que é o quadro de ordem, que vai ajudar você a identificar o valor de cada número. Esse que eu acabei de falar, né? Que é o quadro de valores, o centena, dezena e unidade, né? Meu giz aqui tá ruim, viu? Esse giz, tem que arrumar esse giz. Amanhã eu vou ver se eu compro um giz novo. E esse aqui tá acabando. Então, ó, quadro de valores de lugar. Então, eu vou preencher os números aí e vou saber quanto que eu vou ter. Na quinta, complete o quadro a seguir. Então, olha só. O número tem as centenas, dezenas e o número de unidades. Eu tenho o número 322. Aí você vai somar, né? 300, o número mesmo 300, que é o valor que ele tem, o 3, né? 20, que é 2 dezenas e 2 unidades. Aí aqui tem embaixo 5 centenas. Aí como não tá, aqui é só olhar pro lado de cá, ó, que tá preenchido aqui, é 70. Você vai colocar aqui 7 dezenas e 0 unidade. Aí vai dar esse valor que já está aí. Depois, 409, né? Aí você vai ver, o 400 ele vai ficar onde? Lá em 4 centenas, 0 dezenas e 9 unidades, bom? E vamos continuando. 6. Escreva o número representado em cada ábaco. Ábaco é um jogo, né, matemático também que ajuda você a identificar o valor dos números. Aí aqui, ó, você vai ver quantas centenas tem. Cada argola dessa daqui vale, né? Você conta cada argola dessa. Então, se tem centena, tem o quê? 2 centenas. Aí você conta aqui das dezenas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, tem 5 dezenas e 3 unidades. Aí você vai ver, vai formar qual é o número, vai formar o número que está representado aqui através do ábaco. Aí, para saber esse número aqui, que número é esse? O que você tem que fazer para saber qual é esse número aqui? Você vai contar as centenas, né? Quantas centenas tem, ó? 1, 2, 3, 4. 4 centenas. Quantas dezenas tem aí? Nenhuma. 0, né? Aí você vai colocar 0. E 2 unidades, tá certo? A 7. Escreva o número em cada caso usando algarismos. Então, você vai ler, tá? O que é cada questão e vai escrever o número. Igual tá aqui na letra A. Ó, 107. Você leu a palavra 107 e escreve o número 107. Na letra B, 119. Aí você vai escrever o número 119. 140. Você vai escrever o número 140. E a letra D é 186, tá joia? Então é isso, vocês vão fazer essa atividade, tá? Esse desafio aqui não vamos fazer hoje, tá? Eu preciso que vocês realizem essas atividades aí que eu expliquei com atenção, tá certo? A gente vai voltar ainda nesse assunto, porque ele, se você não prestar um pouco de atenção, ele fica muito difícil de entender. Mas com dedicação e compromisso, vocês vão concluir essa atividade aí com bastante sucesso, tá bom? Então, até amanhã, estarei de volta para a gente continuar nossas aulas da semana, tá bom? Até mais!